Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Pineda e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre fisiologia do sangue. Vou falar sobre as características gerais do sangue, as características estruturais, morfológicas e funcionais do nosso sangue, mas eu vou dar um enfoque aos eritrócitos. No outro vídeo eu falo um pouco mais sobre leucócitos, plaquetas e coagulação do sangue. Então vamos lá. Muito bem. Então, como características gerais do sangue, a primeira informação importante a ser destacada aqui é que o sangue ele é um tecido, né? Então, tá aqui o título, olha só, desse slide, constituição do tecido sanguíneo. Por que o sangue é um tecido, né, embora ele seja líquido? Porque ele é composto por diferentes tipos de células. Células que compartilham algumas semelhanças em relação aos aspectos estruturais, morfológicos e funcionais. Então, o sangue ele é um tecido. Porém, ele é um tecido líquido, porque a maior parte dele é constituída por água. Então, essas são as principais células que formam o sangue. Os eritrócitos, cujo prefixo erítrio significa vermelho. Até destaquei aqui a cor vermelha dessas células para ficar mais fácil de você correlacionar com uh, o fato dessa célula eritrócito ser uma célula vermelha, né? Também é conhecido como glóbulo vermelho, como hemácia. Os leucócitos, né, prefixo leuco, branco, citocelo, então são os glóbulos brancos do sangue, e as plaquetas, um terceiro tipo celular. Essas células apresentam, respectivamente, a função de transporte de gases respiratórios, como o oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos participam do sistema imunológico, ou seja, então realizam a defesa do nosso organismo contra agentes infecciosos ou agentes identificados por essas células como agentes agressores e potencialmente patogênicos, e as plaquetas, que realizam o processo de coagulação. Nessa outra parte aqui do nosso slide, eu tenho a constituição básica da parte líquida do sangue, né? É o nosso plasma. Então, essencialmente, quando se fala em plasma, eu estou falando em água. A maior parte do plasma é água e, consequentemente, a maior parte do sangue é água, porque a maior parte do sangue é o plasma. Mas esse plasma, nós temos também várias moléculas, como nutrientes, mensageiros químicos, hormônios e etc. Eu destaco aqui os nutrientes, que são divididos classicamente nos grupos de macro e micronutrientes. Os macronutrientes são aquelas moléculas representadas por carboidratos, lipídios e proteínas e que têm função essencialmente de fonte energética. Existem outras funções que são representadas por esses, são conferidas por esses macronutrientes, mas que não vale destacar aqui nesse momento. Esses micronutrientes são representados essencialmente por vitaminas e sais minerais. Tá? E aí, então, a gente tem diversas funções associadas a essas moléculas, a depender de que tipo de vitamina e que tipo de sal mineral nós estamos falando. Bem, eu trouxe essa imagem aqui, nesse vídeo, para ilustrar o que nós temos em termos de composição do sangue após esse sangue ser centrifugado. Então, eu tenho uma representação de um tubo aqui, um frasco, contendo um volume qualquer de sangue, e após ele ter sido centrifugado, nós encontramos na região inferior desse frasco uma grande porção de células, né? Quase que metade de todo o volume sanguíneo. Essas células são genericamente chamadas de elementos figurados. Porém, a imensa maior parte desses elementos figurados são representados pelos eritrócitos, né? São os glóbulos vermelhos. E essa parte apenas aqui é que é representada por plaquetas e leucócitos. Então, essa figura mostra para a gente que a grande maior parte das células sanguíneas são os glóbulos vermelhos, são as hemácias. E o restante, então, conferindo normalmente a maior parte ainda do sangue, a parte líquida, que é o plasma sanguíneo. Essas células apresentam diferentes morfologias, vamos ver nos slides seguintes. Aqui eu trago só uma observação nessa figura, para vocês diferenciarem, saberem a diferença de plasma e soro, né? O plasma é ainda quando eu contenho a proteína fibrinogênio, uma proteína que participa da coagulação sanguínea, mas nesse momento ela ainda está na forma inativa. E aqui o soro é quando eu já tive a ativação desse fibrinogênio, sendo transformado em fibrina, fazendo a coagulação do sangue. Então, em outras palavras,
quando eu tenho um sangue, né, um plasma sanguíneo desprovido do fibrinogênio, porque já houve a formação do coágulo sanguíneo, então esta parte líquida é chamada de soro. Então, eu transformei aquilo que eu tinha antes, o sangue centrifugado com os elementos figurados, as células aqui embaixo, a parte líquida, plasma, eu transformei em dois componentes, o soro e o coágulo sanguíneo. Gosto dessa tabela aqui porque ela ilustra brevemente a diversidade de moléculas que nós temos no sangue. E nós já sabemos a quantidade específica de cada uma dessas substâncias. Enzimas, quantidade de células, de proteínas, de hormônios, de micronutrientes como, por exemplo, sais minerais e outras moléculas mais, em função de vários aspectos. Algumas dessas substâncias variam em função do gênero, da idade e outros fatores mais. Então, quando quando pensarmos numa análise mais precisa, né, mais detalhada do sangue, então existem já valores conhecidos para cada uma dessas substâncias. Existem tabelas que nos mostram quais são os parâmetros a serem identificados e aí sim, no exame de sangue, identificar se aquele valor encontrado daquele paciente se encontra acima ou abaixo desses valores normais esperados. Mas esses valores eu não vou focar quais são, nesse momento, né, quais são esses valores adequados para cada uma dessas substâncias. Muito bem. Eu gostaria de destacar aqui, com relação ainda à parte plasmática do sangue, a importância de algumas proteínas que fazem parte dele. Eu destaco aqui a primeira delas, que é a albumina, uma proteína bastante famosa, importante, encontrada no ovo, em outros alimentos, que também, além disso, é uma proteína endógena, né? Ou seja, o nosso organismo produz a proteína albumina. E ela apresenta uma das suas funções aqui no plasma é gerar uma pressão coloidosmótica, o que significa que ela atrai a água para próximo dela e, consequentemente, se eu tenho uma quantidade mínima necessária, uma quantidade adequada de albumina no plasma sanguíneo, isso vai me resultar em uma manutenção adequada do plasma dentro dos vasos sanguíneos. O inverso é verdadeiro. Se eu reduzo a quantidade para valores muito baixos de albumina plasmática, esse plasma perde essa atração pela albumina, e então ele extravasa e se acumula nos espaços extravasculares, podendo causar edema. Então, quando nós temos indivíduos que têm carência, deficiência, melhor dizendo, de albumina, como, por exemplo, pessoas que têm alguma disfunção hepática, que é o órgão responsável pela produção da albumina, nessas pessoas é comum a gente observar um quadro de edema por falta da albumina, relacionada a essa menor pressão coloidosmótica exercida por ela. Um outro grupo que eu gostaria de destacar são as globulinas, e aí a gente tem uma família grande de proteínas com um formato globoso, como o próprio nome já sugere, várias subunidades como alfa, beta, gama e outras mais, e cada subunidade vai participar de um processo específico no sangue. Então, subunidades alfa e beta, por exemplo, têm função de transporte de outras moléculas, agem como matéria-prima, inclusive, mais à frente nesse vídeo, eu vou mostrar um exemplo prático disso para você. Enquanto que a subunidade gama, ela está mais associada com a participação em processos de imunidade, né, de resposta imunológica, pois elas podem atuar como anticorpos no nosso organismo. E, por fim, eu gostaria de destacar aqui como uma proteína importante também do plasma, o fibrinogênio, que foi a proteína que eu comentei em slides anteriores, que participa de processo de coagulação do sangue. Então, à medida em que a gente ativa esse fibrinogênio, o nosso organismo consegue coagular o sangue e evitar que o sangue seja perdido numa eventual lesão do vaso sanguíneo. Esse seria um exemplo prático disso. Agora, partindo para a constituição das células, né, para a constituição celular do sangue, então, aqui eu retomo com você a função base de cada uma dessas células, os eritrócitos, prefixo eritro, de novo, né, vermelho, então são células vermelhas, são os glóbulos vermelhos, também conhecidos como hemácias, são tudo sinônimos, né, sinônimos para a mesma coisa. São células que transportam gases respiratórios, então estou falando de O2, oxigênio, e CO2, gás carbônico. Porém, vale lembrar que os eritrócitos realizam
o transporte da maior parte do oxigênio do sangue. Ou seja, a menor parte do oxigênio é transportada no plasma. Enquanto que, com relação ao gás carbônico, é o inverso. A maior parte do CO2 ela é transportada pelo plasma sanguíneo, dissolvida no plasma, e uma menor parte é que é transportada realmente pelos eritrócitos. Por conta disso, os eritrócitos são células que apresentam uma eficiência muito grande no transporte de oxigênio, né? Visto que a maior parte do O2 é transportada no interior deles. Isso graças a uma proteína que está presente nessa célula, que eu vou destacar logo mais, que é a famosa hemoglobina. É tanta hemoglobina, tanta proteína hemoglobina que tem dentro do eritrócito, que falta espaço para essa célula ter um núcleo, né? Então, veja quão importante é essa função dessa célula. Um outro exemplo importante disso é a ausência de mitocôndria no eritrócito, né? A mitocôndria é uma organela citoplasmática que realiza a utilização de oxigênio. Então, ao se ausentar de mitocôndria, o eritrócito ele faz um transporte mais eficiente de oxigênio. Ele não utiliza esse oxigênio em larga escala, ele produz a sua energia por um outro processo, né, que não a utilização do oxigênio. Os leucócitos, prefixo leuco branco, células brancas do sangue, também conhecidos como série branca do sangue, porque a gente tem inúmeros exemplos de leucócitos, basófilo, neutrófilo, eosinófilo, macrófago e por aí vai. Então são todos relacionados à defesa imunológica do organismo. E são classificados de diferentes maneiras, com a presença ou ausência de grânulos, sendo capaz de produzir ou não anticorpos. Existem diferentes classificações, graus de maturação dessas células, grau de atividade delas. Não vou me ater a essa informação nesse momento, só vou destacar a função dela, assim como das plaquetas que realizam, como já dito anteriormente, a coagulação do sangue. Quando se pensa, né, no termo hemograma, sempre deve-se ter em mente que este é o nome de um exame que avalia a quantidade desses 3 tipos de células. Embora o enfoque desse vídeo seja eritrócito, é importante eu destacar a presença, a existência desses 3 tipos de células para poder comentar sobre o hemograma. Mas, dando um enfoque nos eritrócitos, vale destacar, né, vale lembrar o que eu falei agora há pouco, que são células anucleadas, são células que têm ausência de núcleo e não apresentam normalmente aquela morfologia de uma célula genérica, modelo, em que a gente tem uma aparência esférica ou globosa. Não, ela é uma célula achatada, tem um formato de disco, e ela é achatada nas duas faces, na face de cima e na face de baixo, então ela é um disco bicôncavo. Varia em morfologia, mas basicamente a morfologia que a gente encontra na maioria dos eritrócitos do nosso sangue é essa aqui. A quantidade, né, a concentração dessas células, ela varia em função da idade, do gênero e da altitude em que essa pessoa se encontra. Então, de maneira geral, homens apresentam uma quantidade maior de hemácia do que as mulheres, né, em geral, e quando o indivíduo se encontra num ambiente de maior altitude, a mesma coisa. É esperado que no organismo dessa pessoa a gente encontre uma maior quantidade dessas células, porque nesse ambiente a gente encontra menos oxigênio no ar, o ar é rarefeito. Então, conforme eu tenho mais hemácias no sangue desse indivíduo, nesse ambiente, que está nessa situação, mais eficiente é o transporte de oxigênio que essas células vão fazer, porque ele tem mais células, né? Então, no sangue como um todo, o transporte de oxigênio vai ser mais eficiente. E no caso da existência de um número maior de hemácias no gênero masculino, é pelo fato dos homens, de maneira geral, terem uma massa magra, né, uma massa muscular maior do que as mulheres, por questões hormonais, e gastam mais energia, então precisam produzir mais energia, e isso ocorre graças à presença, à utilização de oxigênio, né, no organismo. A vida média esperada dessas células é de cerca de 4 meses, 120 dias, então são células que têm uma vida relativamente longa, né, intermediária se comparado com todas as células do organismo. Tem células que vivem anos, tem células que vivem dias. Um outro termo importante relacionado a esse contexto é o termo hematócrito, o qual se refere especificamente àquela parte do hemograma que trata sobre quantidade de eritrócitos, né, um percentual. Nas mulheres, esses valores
o valor do hematócrito deve variar entre 37% e 48%, né, ele é medido em percentual, e nos homens de 45 a 52. Esse hematócrito ele pode ser encontrado reduzido, né, abaixo desses valores que eu comentei, e isso pode estar correlacionado com anemia. E aí, quando eu tenho anemia, seguramente eu teria uma menor eficiência de transporte de oxigênio pelo sangue. O inverso é chamado de policitemia, quando eu tenho um aumento no percentual do hematócrito. E isso, quando ocorre, normalmente leva a uma menor circulação de sangue, porque quando eu tenho um excesso de células no sangue, esse sangue ele se torna mais denso, ele se torna mais viscoso. E isso vai me gerar, então, um menor fluxo sanguíneo. Uma observação importante, a anemia, diferente do que muitas pessoas pensam e falam, né, trazem aquele jargão quando são perguntados o que é anemia? Ah, deficiência, falta do mineral ferro. Não. A anemia ela está relacionada a um quadro em que nós observamos uma redução no número de glóbulos vermelhos ou uma redução na quantidade de hemoglobina, aquela proteína presente dentro dos eritrócitos, que está associada ao processo de transporte de oxigênio também, ou ainda o tamanho dessa célula é reduzido. Esse VCM é a abreviação para volume corpuscular médio. Então, as pessoas com anemia podem ter uma menor quantidade de hemácias, menos hemoglobina, ou ainda essas hemácias serem menores. E aí, vale destacar o que eu havia mencionado brevemente, né, agora há pouco. Existem diferentes tipos de anemia, dezenas de tipos de anemia. A mais conhecida por ser mais frequente é a anemia ferropriva, né, aquela que está associada com deficiência do mineral ferro. Isso aqui é muito comum em crianças que acabam comumente não tendo uma preferência alimentar por alimentos que são fonte de mineral ferro, como vegetais de folha verde escuro, o famoso exemplo do feijão e muitos outros exemplos. Essa é a anemia ferro-priva. Então, essa correlação com a anemia, eu vou comentar logo daqui a pouco, mas vale aqui destacar outros exemplos de anemia, como, por exemplo, a perniciosa, que corresponde a uma deficiência de vitamina B12, anemia plástica, que corresponde a uma lesão na medula óssea, e a anemia falciforme, que é uma anemia genética, o indivíduo nasce com essa anemia, ele herdou uma mutação genética dos seus genitores e acaba apresentando as hemácias com um formato de foice. Ao invés de ela ter aquele formato de disco bicôncavo, essa hemácia ela sofre algum grau de curvatura e aqui em todos os casos a gente vai acabar tendo uma menor eficiência no transporte de oxigênio. E por que disso? Bom, basicamente todos esses exemplos aqui nos mostram que a gente ou vai ter menos hemácias, ou menos hemoglobina, ou hemácias menores, de alguma forma elas não estarão funcionando direito. Então, a saber, né? Opa, mudei aqui. Na anemia ferropriva, com a deficiência do mineral ferro, o que vai acontecer é que a hemoglobina dessa hemácia não vai funcionar direito. Né? Ela não vai conseguir se ligar à quantidade de oxigênio que ela poderia fazer. Ela vai se ligar a uma quantidade menor de oxigênio e, consequentemente, a célula como um todo vai transportar menos oxigênio. Na vitamina B12, essa célula também terá uma menor estabilidade da sua membrana e, consequentemente, poderá não fazer esse processo correto de transporte de oxigênio. Na medula óssea, a gente tem aqui um tecido que produz as hemácias. Então, se eu tenho uma destruição, uma lesão nesse tecido, eu vou produzir menos hemácias viáveis. Né? E a mutação genética mostra para a gente que o formato dessa célula, ao ser alterado, acaba também alterando o funcionamento dela. Né? Então, a morfologia da célula, ela está associada com a função. Então, se eu tenho uma morfologia, um formato celular diferente do normal, isso está correlacionado com um funcionamento também errado. Basicamente, o motivo é o mesmo. A hemoglobina não vai, que é a proteína que está dentro dessa hemácia, não vai conseguir se ligar adequadamente
não vai se ligar à quantidade adequada de oxigênio e a célula como um todo não vai fazer esse transporte de maneira eficiente. Pegando um gancho, então, sobre a medula óssea, aqui eu trago um termo muito importante a respeito desse contexto, que é a eritropoiese. É um processo de produção de células vermelhas. Quando nós temos lá uma semana de vida, ainda estamos no desenvolvimento embrionário, o tecido, né, a região do embrião responsável pela produção de hemácias é esse tecido embrionário chamado saco vitelino. Então, isso nos mostra que, com uma semana de vida, os tecidos, os órgãos ainda não estão formados. Porém, as hemácias, né, os eritrócitos, né, produção de eritrócitos, os eritrócitos, eles já começam a ser produzidos. Ou seja, são as primeiras células diferenciadas que nós temos no nosso organismo. É algo muito, muito precoce. Então, as hemácias são produzidas antes mesmo que o próprio coração seja formado no embrião. Do segundo ao sexto mês de gestação, aqui nós já podemos considerar um feto, né? Aí já tenho órgãos, o próprio fígado e o baço assumem esse papel na produção das hemácias. No final da gestação e no pós-natal, logo após o nascimento, aí nós já temos a presença da famosa medula óssea, a qual é um tecido que se localiza na região interna dos ossos, né? Medula é a região interna de um órgão, e que vai ser responsável por produzir essas células para o resto da vida. Nesse momento, elas só estão presentes em ossos longos. Após 5 anos de idade, a gente já começa também a ter medula óssea em outros ossos, né? Além dos ossos longos, vértebras, costelas, externo e pelve. Como esse processo é regulado, né? Isso é muito importante. Isso é um exemplo bom do significado de fisiologia, né? Porque fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento dos órgãos, dos sistemas, e muito se fala em buscar a fisiologia, né, de um órgão, como um termo associado a equilíbrio. Esse processo está ocorrendo de forma fisiológica. Então, a gente usa essa expressão de forma fisiológica, está se fazendo aí uma conotação com algo que está em equilíbrio. E a fisiologia, a ciência, a fisiologia, ela nos mostra que nós temos muitos mecanismos fisiológicos, muitos mecanismos que visam o equilíbrio e os quais são controlados através de um processo específico em cada órgão, em cada metabolismo. Eu vou mostrar um que é algo que acontece de maneira análoga em muitos outros exemplos, em muitos outros órgãos e metabolismos do corpo. Então, a produção dessas células, no caso dos eritrócitos, ela está inversamente correlacionada, ela é inversamente proporcional à eficiência de funcionamento dessa célula, que no caso é transportar oxigênio. Então, isso ocorre por conta da presença, né, de uma grande quantidade de hemoglobina dentro dessa célula. Então, aqui nesse slide, nessa figura, bem simples, a gente consegue extrair algumas informações importantes. Então, imaginando aqui um vaso sanguíneo, imaginando que eu fiz um corte, né, nesse vaso sanguíneo aqui simbolizado por essa figura, eu extraí uma célula, um eritrócito. E com isso a gente consegue observar que essa é uma célula que tem aquele formato mais ou menos côncavo, pelo menos nessa face, né? E a informação a ser destacada aqui é que cerca de 1/3 dessa célula, né, pouco mais de 1/3, 34%, é representado pela proteína hemoglobina. Então, esse percentual ele é alto, né, porque a hemoglobina ela é uma proteína. Então, a gente tem uma célula constituída no seu interior por uma grande quantidade de um único tipo de proteína, que está representado, está simbolizado aqui para você, nesse lado direito do slide. Então, essa seria uma estrutura, né, simbólica da molécula de hemoglobina, uma proteína formada por 4 outras subunidades menores proteicas, e na qual a gente consegue observar aqui a presença de 4 sítios de ligação. Esses discos em amarelo, né, nessa simbologia aqui de formato de disco, é um disquinho achatado amarelo, está simbolizando para a gente o local em que existe o mineral ferro nessa proteína hemoglobina. Então, uma proteína hemoglobina tem 1, 2, 3, 4 minerais ferro ligados a ela.
E a esse ferro, que está já ligado na hemoglobina, nós temos a incorporação de uma molécula de oxigênio, O2. Né? Em outras palavras, a cada mineral ferro que eu tenho a ligação de uma molécula de oxigênio. Então, se uma hemoglobina tem 4 minerais ferro, sempre ligados a ela, em condições normais, eu sempre terei 4 moléculas de oxigênio sendo ligadas e transportadas por cada molécula proteica de hemoglobina dentro de um eritrócito. Esse percentual é em relação ao peso da célula. 34% do peso da célula é essa proteína. Então, obviamente, a gente vai ter aqui dentro muitas dessas proteínas, muitas unidades, muitas moléculas proteicas de hemoglobina. Não vai ser só uma. Então, seguramente, uma hemácia, um eritrócito, vai transportar muitas moléculas de oxigênio. Por isso que se faltou ferro, faltou o mineral ferro na dieta de um indivíduo, ele pode ter uma hemoglobina, que não vai ter uma quantidade menor do que 4 minerais ferro ligados a ela, vai transportar menos oxigênio. Aqui saindo um pouco dessa figura ilustrativa, indo mais para uma fotomicrografia, de fato, uma foto de uma microscopia eletrônica, nesse caso, mostrando para a gente o formato côncavo realmente e de morfologia de disco dessa célula que é o eritrócito. E aí sim, voltando àquela questão da regulação da eritropoiese, então o que acontece? Eu tenho alguns cenários aqui que vão representar a mesma consequência, vão gerar possivelmente a mesma consequência que a hipóxia. Se eu tenho anemia, se eu estou em alta altitude, se o meu coração está com alguma insuficiência, ou os meus pulmões também estão insuficientes, por exemplo, por alguma patologia, o resultado disso é menos hipóxia, menos oxigênio no sangue. Esse evento é um estímulo para que o nosso organismo produza mais e secrete mais essa substância, que é um hormônio chamado eritropoetina. Poetina de poiese, de produção, de síntese, e eritro, de eritrócito. Então, esse é um hormônio que ele é produzido e secretado no sangue e ele vai até a medula óssea, estimular a medula óssea a fazer com que ela produza mais eritrócitos. E com isso, eu vou melhorar, vou aumentar o transporte de oxigênio. Então, por um mecanismo de inibição, chamado feedback negativo, por um mecanismo de inibição, esse evento faz com que a hipóxia seja inibida. Na verdade, aqui eu estou diminuindo, estou quase que anulando essa condição de hipóxia. Se eu aumento o transporte se eu aumento a quantidade de eritrócitos e isso vai me gerar mais oxigênio sendo transportado pelo meu organismo, é como se eu tivesse um X, que eu estou eliminando essa hipóxia, eu estou inibindo ela. Então, este evento é um evento chamado feedback negativo, é o evento que promove essa regulação do processo de produção de hemácias. Por quê? Porque se eu não tenho mais a hipóxia, eu não preciso mais continuar produzindo em grande quantidade esse hormônio. Eu diminuo a produção desse hormônio. Eu estimulo menos a medula óssea a produzir menos eritrócitos. Então, essa é a relação inversamente proporcional. Se eu estou com pouco oxigênio, eu produzo mais, menos oxigênio e hipóxia, eu produzo mais hemácias. Produzir mais hemácias, aumentei o transporte de oxigênio no sangue, eliminei a hipóxia. Então, a hipóxia praticamente não existe mais. Eu estava com bastante eritrócito, aí eu começo a diminuir a produção deles. Então, esse é um evento que regula esse processo. E esse evento é chamado feedback negativo, negativo porque isso inibe isso, e feedback é a palavra do inglês que significa retroalimentação. É um estímulo fisiológico, que nesse caso, por ser um feedback negativo, ele visa o equilíbrio do sistema. Então, ele é positivo. Tá? Não associe, neste caso, o termo negativo com algo sendo realmente ruim. Neste caso, não é. Ok? Muito bem. Então, associado a tudo isso, a gente tem sempre uma participação direta aqui constante do nosso sistema respiratório, em que ele traz o ar do meio externo e consegue oxigenar o sangue. E aí, lembrando, então, aqui entra o papel do sangue, mais precisamente
do foco desse vídeo de hoje, que são os eritrócitos, fazendo esse bem bolado, né, entre o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. E para finalizar, uma outra característica que eu gosto de destacar aqui nesse contexto são várias moléculas que estão presentes na membrana, na superfície externa da membrana celular dos eritrócitos, e são glicoproteínas. E nesse momento eu destaco para vocês uma classe de glicoproteínas que fazem parte do sistema ABO, que é o nosso sistema sanguíneo. Essas glicoproteínas, elas dão uma característica, né, uma marca para essas células. A gente tem proteínas, glicoproteínas, que têm um formato específico que nessa figura foi exemplificado com a simbologia de triângulo. Eu posso ter também glicoproteína que tem um formato tridimensional diferente, que nesse caso foi exemplificado, foi simbolizado com o formato de quadrado, e que deu-se nomes, né, letras do alfabeto a essas morfologias tridimensionais, essas glicoproteínas, um formato A e um formato B. Então, quem expressa essa glicoproteína na superfície da hemácia, na membrana dela, tem o tipo sanguíneo A. Quem expressa uma proteína um pouco diferente tem o tipo B. Quem expressa ambas, né, é o tipo sanguíneo AB. E quem não expressa nenhuma é do tipo sanguíneo O. Temos outros sistemas, né, o próprio sistema RH, em que se o indivíduo ele produz a proteína R, ele é RH positivo. Se ele não expressa, se ele não produz, semelhante ao que está sendo mostrado aqui, se ele não produz na superfície da hemácia dele uma proteína R, ele é dito RH negativo. Existem vários outros sistemas, mas esses dois são os mais importantes do ponto de vista clínico, né? Porque tem importância com relação à transfusão de sangue, compatibilidade sanguínea. Muito bem, eu agradeço a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa lá o seu like, ative o sininho para receber os avisos de mais vídeos que eu vou colocar aqui no meu canal. Compartilhe com seu amigo e também, se você tiver interesse, me siga lá no Instagram. Lá eu também vou colocar alguns conteúdos relacionados a esses assuntos, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.